o capítulo A Casa Transitória nós vamos iniciar hoje, lembrando que o último foi o Sublime Visitante, né? Onde esses capítulos iniciais preparam o início da excursão que 4 espíritos, incluindo André Luiz, vão fazer aqui à Terra. Vamos ver aqui a introdução, extraída do livro Comentários de Emmanuel, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. A prece, traduzindo aspiração ardente de subida espiritual, por meio do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Não ouvides que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Vamos fazer aqui alguns comentários sobre esse conteúdo que Emmanuel traz, destacando a importância da prece. Então aqui nós vemos a prece, como de fato inclusive é colocado pelo Evangelho segundo o Espiritismo, como um instrumento, um campo de possibilidades para estar interagindo, interferindo em nossa vida, em nosso dia a dia, associado a resultados que efetivamente participarão de forma facilitadora através da prece. Então, Emmanuel aqui começa dizendo o seguinte: a prece traduzindo aspiração ardente de subida espiritual, por meio do conhecimento e da virtude. Ora, normalmente não se usa a prece com esse objetivo, que Emmanuel aqui começa destacando, que é a prece como instrumento de motivação para o nosso crescimento espiritual, e não apenas como rogativa de ajuda e solução de determinados problemas. E aí ele continua: por meio do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Ou seja, à medida em que de fato a gente leva a sério o conhecimento, o estudo e o esforço de vivência, como ele coloca aqui, ilumina o ideal e santifica o trabalho, é de que efetivamente isso também são meios em que se traduzem a prece ou a nossa conexão com o alto. Então, estudo a respeito do Evangelho, do conhecimento do bem e da aquisição de virtudes. Esforço na vivência e na prática. Tudo isso também é meio efetivo de estarmos em prece ou em sintonia com o alto. Não esqueça que o culto à prece é marcha decisiva. Aqui, não ouvides ou não esqueças que o culto à prece é marcha decisiva. O maior exemplo que sempre nós nos referimos aqui sobre isso é a do próprio Cristo, que efetivamente deu exemplo em inúmeras situações, utilizou o recurso da prece, da conexão entre ele e o Criador, ao enfrentar determinadas provas e situações em que ele precisava estar ao máximo no fortalecimento e na sintonia com o alto. Então, mais adiante ele diz: a oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possa perceber. Então, é recurso, é meio efetivo que nós devemos estar associados diariamente a ele. Então, é nesse sentido que Emmanuel faz aqui algumas colocações a respeito da importância da prece. Então, o nosso assunto de hoje é a casa transitória. Dentre os capítulos desse livro, O
Obreiros da Vida Eterna é um daqueles capítulos que traz uma série de informações inéditas e que, por isso mesmo, às vezes, de difícil assimilação, de abertura para a certeza da veracidade dessas informações. É interessante a gente lembrar de que as obras de Chico, e principalmente essas obras que são de André Luiz, trazem informações que na época eram inéditas no meio espírita. Nenhum livro tinha trazido essas informações. E, por outro lado, vinha com o propósito de que, de uma vez por todas, os espíritas, nós que estamos tomando conhecimento da doutrina, teríamos que estar abertos a percepções e ensinamentos absolutamente novos. Então, às vezes, e aqui é importante a gente ressaltar, de que é preciso quebrarmos preconceitos, ideias pessoais, para de fato entender e absorver muitas das colocações novas que vêm nos livros de André Luiz. Porque se a pessoa for, de certo modo, renitente com suas ideias e de difícil abertura para os conhecimentos e revelações novas que esse livro traz, a pessoa vai criar bloqueios e vai perder muito em relação a isso. Vamos começar, depois de viagem normal, através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região, onde asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. De outras vezes eu já atravessara sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal. É o início do capítulo e que vale aqui algumas ponderações. A primeira delas é a de que não é porque está desencarnado que o espírito utiliza a velocidade do pensamento. Onde ele pensa querer estar, ele já está lá. E não tem que trilhar espaço ou ambiente de maiores dificuldades. Não é assim como André Luiz aqui começa a colocar. Primeiramente, a questão da variedade de densidade e de esferas espirituais ao redor da Terra. E o fato de que quanto mais esses ambientes são próximos à Terra, mais as vibrações do ambiente da Terra dificultam, criam embaraços e facultam com que os espíritos, para se moverem nesses lugares, tenham quase que fazer um esforço como se estivessem encarnados. E outro fato aqui bem interessante é quando diz o seguinte: alcançamos nevoenta região, onde asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. Então, o fato de estar no ambiente onde a presença maior era de espíritos desequilibrados, doentes, em sofrimento, criava uma psicosfera magnética, fluídica, que atingia os espíritos, inclusive a André Luiz, que quando ele diz que sentia asfixiante tristeza, era porque essas vibrações, mesmo vindo do exterior, pelo campo de magnetismo criado, atingia ele e atingia os espíritos que estavam com ele. É como muitas vezes, inclusive, acontece aqui no ambiente terreno entre nós encarnados. Dependendo da sensibilidade de alguns de nós, se entrarmos em um ambiente onde a presença predominante sejam de vibrações de tristeza, de raiva, de revolta, como certos ambientes na Terra mesmo, a pessoa sente a repercussão dela. E sente até uma certa angústia, como
André aqui cita de asfixiante tristeza. Bom, continuando. O assistente Jerônimo procurava certa localidade, sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Tratava-se de grande instituição piedosa, no campo de sofrimentos mais duros, em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre. Aqui há vários pontos importantes para que a gente aproveite bem o conteúdo do livro. O primeiro ponto é a referência à Casa Transitória de Fabiano, que depois, no Brasil mesmo, no Rio de Janeiro, foi também estabelecida uma casa de amparo e de ajuda espiritual que tinha o mesmo nome atribuído a Fabiano de Cristo. Nós aprendemos que as instituições na Terra, sobretudo aquelas que são de ordem benemérita, na área da assistência e da fraternidade, normalmente elas trazem um modelo proveniente do plano espiritual para a Terra. Então, era uma grande instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros. Aqui nós começamos a tomar conhecimento de que havia certo ambiente espiritual muito difícil e onde tinha muitos espíritos num nível de sofrimento, de angústia e de dor muito grandes, e que era objeto de assistência através dessa casa transitória de Fabiano. Fato também singular é que se refere a almas recém-desencarnadas. Então, nós ficamos logo refletindo que voltar ao mundo espiritual muitas vezes não é uma experiência fácil. Mas aqui, à medida que a gente vai estudando esse capítulo, vai tomando conhecimento que esses espíritos que estavam tão perturbados em sofrimentos não era apenas pelo fato de terem desencarnado recentemente. Era pelo nível de inferioridade, de desequilíbrios e de crimes que estavam associados a eles. Inclusive, nessa casa transitória de Fabiano, era para lá onde os espíritos que estavam para desencarnar seriam transferidos, acompanhados, para iniciar a sua readaptação ao mundo espiritual. Inclusive onde tinha 2 deles que eram espíritas. Então a diversidade de situação e de realidade no mundo espiritual é muito grande. Eu lembro um dos últimos livros da série André Luiz, é aquele livro que teve também um filme, E a Vida Continua. E naquele, um casal desencarna no hospital na Terra durante uma operação e vai despertar no hospital, no plano espiritual, para um reajuste da forma mais natural possível. Já aqui nesse livro a gente vai ver a dificuldade que é a desencarnação desses espíritos para serem acompanhados até esse local, aonde eles seriam restauradas suas energias e readaptados à realidade do mundo espiritual. Na casa transitória, prestaremos o auxílio que nos seja possível a organização e asilaremos em seguida os irmãos que nos cabe socorrer. Não fossem esses esposos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Então, vejam aqui mais um segundo detalhe, é de que
esses locais, e existem vários, criados no mundo espiritual, como espaço transitório de readaptação do espírito ao mundo espiritual, são imprescindíveis a essa assistência que eles iriam ter. Não fossem esses pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Que seria qual o trabalho? De amparar e ajudar aqueles espíritos à adaptação ao plano espiritual. Eu me lembro de um caso que eu contei aqui há alguns anos atrás, de uma pessoa que frequentava a Mansão do Caminho, era, de certa forma, amigo de Divaldo Franco, ele, a esposa, a família dele, e ele vem a desencarnar. Depois de algumas semanas, a esposa dele procura Divaldo para saber se havia alguma condição de ter notícias dele, porque já fazia algum tempo que ele tinha desencarnado. E Divaldo disse: olha, até o momento nada me foi dito, aguardemos. Depois que se passou uns 2 meses, e a família outra vez procurou Divaldo. E aí, Divaldo? Nada. E Divaldo disse que depois disso ele procurou, em prece, conectando-se a Joana de Ângeles, saber se tinha uma ideia de como é que estava a situação daquele cidadão no plano espiritual. E aí ele conta que nessa noite, quando ele vai dormir, Joana de Ângeles vai acompanhar ele para que ele visite esse amigo. E Divaldo diz que é uma distância longa e até ele tem que manter um equilíbrio de silêncio no pensamento, até que depois de um certo tempo adentra-se no local, a semelhança de leitos de um hospital, onde esse amigo dele estava ainda em recuperação lenta de readaptação no mundo espiritual. Inclusive, esse amigo dele, quando vê Divaldo, e acha que Divaldo desencarnou. Eita, Divaldo, você aqui? E aí Divaldo diz: mas eu não desencarnei, não. Eu só estou de passagem. Eu vim levar notícia sua para a família. Mas já temos passado mais de 2 meses. Então, e era espírita e era amigo de Divaldo, então não é assim. O que a gente pode dizer é que varia ao infinito, assim como variam também as reencarnações. Tem gente que reencarna no hospital equipado, médicos esperando, família esperando. E outros que reencarnam em situação muito difícil. Assim também é a desencarnação. E por trás de tudo isso a gente sabe que impera as leis divinas, sempre no campo do amor e da misericórdia. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente após a morte física. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Se entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas. Então, vejam como é colocado. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona após a morte física. E por isso é que eles iriam dar aquela assistência bem direcionada à desencarnação dos 4 companheiros. E ainda a advertência depois. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias.
se entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas. É claro que esse tipo de situação também está dentro da lei de amor, justiça e misericórdia do Pai. Aonde, do mesmo modo que aqui na terra, há muitas dores e sofrimentos, que aparentemente nós não encontramos uma explicação, do mesmo modo no plano espiritual ao redor da terra. Então, a terra é um mundo de provas e expiações. E as esferas vibratórias espirituais ao redor da terra também o são. São lugares onde a presença, pelo menos temporária, do desequilíbrio, do vício e do crime continua existindo. Não é só exatamente na terra. Temos à frente a acolhedora casa de transição, destinada a socorros urgentes. Embora seu assombro natural é asilo móvel, que atende segundo as circunstâncias do ambiente, sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Esse capítulo tem muitas partes que mereceriam ser comentadas. A gente selecionou só algumas. Nessa aqui é dado o esclarecimento da importância dessa casa transitória de Fabiano. Embora seu assombro natural é asilo móvel que atende segundo as circunstâncias do ambiente. E vejam, o próprio espírito André Luiz, que já estava desencarnado há muitos anos, que já estava nutrindo certo nível de conhecimento da realidade espiritual, ainda ficava o quê? Assombrado diante da realidade que ele estava vendo lá. Se André Luiz ficava assombrado, avalie o entendimento nosso perante o que o livro vai desenvolvendo em termos de revelação. Então, a gente vai ter uma série de informações profundamente inovadoras e que exigem que a gente esteja receptivo ao entendimento e à certeza delas. Sempre lembrando que esses livros, pelo médio Francisco Cândido Xavier e pelo embasamento doutrinário que tem, é que nos dá certeza sobre o que ele ensina. Então, eles sofriam também, essa casa Fabiano Cristo, cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência, a revolta e a dor. A gente vai ver que mais adiante, que esses espíritos tentavam realmente infiltrar-se dentro dessa casa e criar balbúrdia e confusão. Neste edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem que se dirigem à crosta planetária, ou às esferas escuras onde se debate na dor seres angustiados e ignorantes, em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Então lá se centralizavam expedições de irmãos leais ao bem. Assim como também existem, aqui é colocado, numerosas expedições desses irmãos. Que se dirigem à crosta planetária, que era o caso de André Luiz e o grupo dele, ou a esferas escuras, onde se debate na dor seres angustiados e ignorantes. Então, a primeira coisa que é mostrada a nós, nesse capítulo, é a existência dos piores infernos que já foram discriminados pela própria igreja. Aquela retratação do chamado inferno de Dante, onde espíritos sofrendo dentro de caldeirões ferventes,
de situações atrozes é retratado como revelação nos livros de André Luiz. Nesse capítulo também, mais adiante, é feito até uma indicação disso, de que, na verdade, o inferno pintado pela igreja no plano espiritual é criado temporariamente pelos espíritos. Que é criado pela consciência desses irmãos. A própria consciência os condena, né? Não é... Os condena, e aí vai ter espíritos que se colocam na posição de diabos e de satanases, inclusive com as aparências físicas que na Terra foi dada a eles. E as pessoas têm ideias também do inferno, né? Que se fala através de sonhos, né? Eu não sei se é mais adiante que fala, cada um, dependendo da sua religião, vê da maneira que aprendeu, né? Que ele é levado ao desdobramento. Aí depois eles retratam o inferno, os cantos, né? Porque é a imagem que se vê, que justamente são espíritos. Exatamente. E ainda estão em desequilíbrio grande, né? Cada um vê de acordo com a sua crença. Eu acho que é agora que vai falar, né? Mais adiante. Reconheça a presença de um grupo harmonioso. Isso é Zenóbia que diz a eles. E desde a semana finda, aguardava ensejo não só para beneficiar a coletividade sofredora de abismo próximo, senão também a fim de socorrer certo irmão nosso, muito infeliz. Trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região de seres decaídos. Duas coisas aqui bem importantes analisarmos. A primeira delas é de que Zenóbia já percebia que a chegada daquele grupo era relacionada a uma situação que ela tinha necessidade de ajuda, na qual ela ia ajudar determinado espírito querido da sua alma. É interessante aqui a gente notar que, na medida que os espíritos ampliam o entendimento do funcionamento das leis de Deus, eles sabem de que certas situações de sofrimento que pessoas queridas a eles estão passando, para que sejam ajudadas e socorridas, é necessário esperar o tempo certo, sem precipitação. Que aí, no caso mesmo de Zenóbia, ela sabia, foi localizado alguém muito querido dela, e ela estava aguardando a oportunidade certa para ir lá socorrê-lo, sem ansiedade e sem precipitação, mas a ocasião certa, que ela agora entende com a chegada desse grupo. Já estabelecemos medidas em favor da remoção desse infortunado amigo para a zona da crosta, onde será brevemente internado, em reencarnação expiatória, com auxílio divino. Entretanto, precisarei pessoalmente da colaboração fraterna dos companheiros, em benefício do transviado. Então, esse amigo dela, que estava numa situação difícil, e aí nós já podemos, inclusive, deduzir até que ponto seria, porque ele teria que ser reencarnado logo e em situação expiatória. Como a gente aprende situação expiatória num nível no qual, possivelmente, ele nem teria ideia como é que seria a reencarnação dele. Os espíritos que estavam ajudando a ele e que iriam avalizar a sua reencarnação é que davam a par, inclusive a Zenóbia. Isso não ocorre com Luciana. E mais adiante tem um comentário, porque Luciana tinha certas faculdades mediúnicas que ela desenvolveu pela dedicação que ela teve como enfermeira. E é dito assim, que pelo contato individual intenso com os enfermos durante muitos anos consecutivos,
especializou em penetrar-lhes o mundo mental, trazendo à tona suas ideias, ações passadas e projetos íntimos e atividade beneficente. Isso é assim, que inclusive é feito algum comentário sobre o fato de que não era porque estava desencarnado que Zenóbia conseguiria penetrar o íntimo de certos espíritos. Mas Luciana tinha desenvolvido a clarividência, a clareaudiência, que possibilitava, em termos de sensibilidade mediúnica, ao estar em contato com outro espírito, ela penetrar o íntimo do pensamento do espírito. E tem uma ideia do que é que ele fez no passado. Inclusive, mais adiante, nos capítulos que vão vir nessa obra, ela utiliza dessa faculdade para ajudar justamente no resgate desse espírito que era amigo de Zenóbia. E aqui tem uma parte que eu achei bem importante, que eu deixei destacada, quando diz: todas as aquisições espirituais exigem perseverança no estudo, na observação e no serviço aplicado, que é justamente aqueles 3 aspectos fundamentais das mudanças íntimas que a espiritualidade projeta para nós, que começa pelo estudo, mudando as bases mentais, os hábitos de entendimento que trazemos do nosso passado encarnatório. Isso nós começamos a fazer agora com a doutrina espírita. Adiante diz: na observação, como em percebermos o ensinamento espírita na realidade que constatamos no comportamento e nas situações que nos ocorrem no dia a dia. Então a gente se esclarece, principalmente nesses livros de André Luiz, sobre as interferências dos espíritos, sobre os nossos estados íntimos, e começamos a observar essa realidade no dia a dia. É o segundo passo. E o último passo, no serviço aplicado, que é a vivência do conhecimento que foi adquirido. Feito esse triângulo, aí nós estabelecemos aquisições espirituais definitivas, porque vem da mudança do pensamento, da sensibilização pela observação e da vivência. Luciana, chamada nominalmente à palestra, esclareceu que teria satisfação em cooperar e contou-nos que buscara desenvolver as faculdades de que era portadora, a fim de socorrer noutro tempo o espírito de seu pai, desencarnado numa guerra civil. Então, o esforço de trabalho, de vivência do bem de Luciana, estava associado a esse projeto de ela poder, de fato, buscar e ajudar seu pai. Então, a gente viu, já passado o livro Nosso Lar, que para a mãe de André Luiz ajudar o pai de André Luiz, que estava no lugar lá de trevas, não foi nada fácil. E isso porque ela era um espírito elevado, habilitado, mas tinha que ter paciência, perseverança, para paulatinamente socorrendo ele. E mais adiante a gente vem a saber no livro Nosso Lar do projeto reencarnatório que teria para o pai de André Luiz e em seguida para a própria mãe dele. Mas isso ao longo de um esforço determinado de ajudá-lo. Aqui também foi o que aconteceu com Luciana em relação ao seu pai. Depois de paciente auxílio, reajustar emoções, obtendo possibilidade de reencarnar em grande cidade brasileira, para onde ela mesma, Luciana, seguiria também, logo pudesse o genitor do pretérito organizar novo lar,
reestabelecendo a aliança de carinho e amor, segundo o projeto por ambos estabelecido. Então, ela já conseguira resgatar o pai, ajudar o que o pai reencarnasse, e estava temporariamente no plano espiritual, em atividade, para que no momento em que o pai, aqui na Terra, reestruturasse o lar, ela viria a reencarnar como filha dele outra vez. Irmã Zenóbia, aproximavam-se entidades cruéis. A agulha de aviso tem uma reticênciazinha após Irmã Zenóbia. A agulha de aviso indicou a direção norte. Devem estar a 3 quilômetros aproximadamente. Acendam as luzes exteriores. Liguem as forças da defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. Os invasores desviar-se-ão. Irmã Zenóbia recebe um pedido de ajuda de um colaborador, porque um grupo de entidades cruéis se aproximavam da casa Fabiana. E a primeira medida que ela toma, nós colocamos aqui justamente para trazer enfoque, que foi: acendam as luzes exteriores e liguem as forças de defesa elétrica. Vejam só, 2 pontos interessantes. O primeiro é de que normalmente os espíritos trevosos e sofredores, os espíritos que estão temporariamente no plano espiritual, em estado de absoluta revolta, fogem de luz e querem fazer suas atividades às escuras e nas trevas. De certo modo, na Terra, entre nós encarnados, isso acontece também, em menor grau, mas acontece, onde os crimes normalmente são feitos às escuras, onde ninguém esteja vendo. De tal maneira que isso é o reflexo do que ocorre no plano espiritual. A primeira atitude dela de mandar colocar luzes ao máximo para clarear o ambiente já era uma forma de dissuadir os objetivos que esses espíritos estavam tendo. E o segundo ponto aqui que é interessante, quando ela diz: liguem as forças da defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. E aí a gente diz defesa elétrica, e tem também eletricidade lá no plano espiritual e na casa Fabiana de Cristo. Vejam, nós estamos falando de uma casa assistencial em esferas próximas à Terra, onde as condições, até de certa forma climáticas da Terra, são percebidas num nível de vibração diferente. Mas o mesmo sol que fisicamente a gente vê se pôr, também ocorria lá, dividindo dia e noite, e dividindo o entendimento que normalmente nós temos quando estamos encarnados a respeito disso. Então, devido a isso, há uma série de recursos e de instrumentos que os espíritos utilizam, que aqui na Terra nós temos a cópia deles. Inclusive os avançados aparelhos na área da medicina. Esses aparelhos que hoje se popularizam na área do ultrassom, na área que já faz um bom tempo do raio-x, etc. O padrão original veio do plano espiritual para a Terra. Continuando. É lamentável, exclamou Zenóbia, com a manifesta intenção de restaurarmos a tranquilidade, que tantas inteligências humanas, desviadas do bem e voltadas ao crime, se consagrem aqui ao prosseguimento de atividades ruinosas e destruidoras. Então, de uma forma muito bem clara é mostrada a nós que as situações de provas
de sofrimentos e dificuldades que tem na Terra, tem nas esferas espirituais ao redor da Terra. Porque, de certo modo, não é a desencarnação que faz os espíritos evoluírem rapidamente. Então, essas situações que aqui é relatada no livro e que aparentemente impactam o entendimento que a gente poderia ter do plano espiritual, elas acontecem, sabe por quê? Devido à quantidade de ideias erradas e imperfeitas que nós armazenamos sobre o mundo espiritual pela tradição da igreja cristã, sobretudo. Até agora, tendo conhecimento da doutrina espírita, que é totalmente inovador em relação a isso. Mas essa é a dificuldade maior que nós temos. Que a gente sempre trouxe um padrão de ideia de mundo espiritual de estar resolvido. Aí é o seguinte, quando entra, mesmo para nós espíritas, quando entra a questão da reencarnação, a gente acha que é logo assim, pelo menos é um padrão muito comum. Mas a justiça de Deus no mundo espiritual é plena. Aqui ele fez o mal, mas ele vai pagar no plano espiritual. Mas não é assim não. Há muitos espíritos que se organizam no mundo espiritual durante séculos, dando prosseguimento ao mal. A história de Gregório no livro Libertação, a pessoa tem uma ideia. Então não é assim não. Não é porque morreu aí a justiça divina está resolvida. A variedade de possibilidades vai ao infinito. Nos livros de André Luiz isso é colocado de forma muito bem clara. Insurgem-se contra o próprio Criador, aviltando-se na guerra prolongada as suas divinas obras. Agrupam-se em sombrias e devastadoras legiões, operando movimentos perturbadores que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno. Aqui a coisa é colocada para nós da forma mais clara possível. As descrições do inferno que já chegou na cabeça do homem na Terra tem procedência lá do plano espiritual. A diferença principal é porque não são eternos e perenes, são temporários e é fruto das concepções do próprio homem e não de Deus. Chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos, desencarnados, em espírito lucificados pelo bem divino. Todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Achamos-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus contra a inferioridade do eu em nossas vidas. Então, a diferença de fato que estabelece tudo é porque, por pior que seja o espírito desencarnado, ele vai, mais cedo ou mais tarde, ter o seu momento de despertamento espiritual. E depois é dado aqui a advertência mais importante, é de que se tem algo que nós temos que lutar e estar atentos, é contra o nosso eu, o nosso ego, as estruturas de personalidade estabelecidas no egoísmo e que de fato são os nossos verdadeiros inimigos e não os espíritos externos a nós mesmos. Eles conseguem prejudicar, conseguem fazer o mal no limite das necessidades e provações que cada um de nós tem. Há por trás de tudo a presença das leis divinas, conduzindo e dirigindo para o melhor. Alguns séculos de reencarnações terrestres constituem tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos além da morte do corpo físico.
obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes, até que se arrependam e se convertam. Então, uma coisa é colocada como séculos de reencarnações terrestres para determinados espíritos criminosos. Não vai se resolver numa vida ou em duas, não. Precisará de muito tempo. Vamos aqui para o último slide que nós separamos para hoje, porque esse capítulo só será possível de concluirmos no nosso próximo encontro. Entre nós, Luciana, a mais atemorizada, torcia nervosamente as mãos, até que, não lhe sendo possível suportar por mais tempo a inquietação, dirigiu-se à diretora da casa suplicando: irmã, não é conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus. Conheço os monstros, tentaram muitas vezes arrebatar meu pai do sítio a que se recolhera. Aqui tem alguns aspectos bem importantes. Um deles, principal, é que mesmo Luciana, pelo tempo que estava no plano espiritual, face o barulho e a zoada que havia no ambiente externo à casa transitória, causada por esses espíritos, ela começou a ficar nervosa. E expresso, inclusive, de que ela torcia nervosamente as mãos. Até que ela resolve falar, dizendo: olha, será que não é conveniente fazermos uma prece a Deus? Conheço os monstros, se referindo a esses espíritos. Tentaram muitas vezes arrebatar meu pai do sítio a que se recolheram. Do sítio aqui é da casa assistencial em que o pai dela estava e que esses espíritos chegaram tentando arrebatá-lo. Depois, inclusive, Zenóbia vai dizer a ela que não se preocupe. Zenóbia já fez a prece do dia que ela costuma fazer e que a situação estava sob controle. E de que, de fato, ela iria ter a solução precisa através dos instrumentos habituais que ela já utilizava. Alguém tem aqui alguma pergunta ou alguma observação dessa parte que nós comentamos? Senão a gente pode concluir um pouco mais cedo hoje. Ainda tem vários slides que eu separei para o próximo encontro. Então vamos acompanhar Geraldo na prece.